Oi, gente. Vamos esperando as pessoas entrando. Oi, gente. Ai, que saudade. Tá, a Marcela entrou. Deixa eu colocar ela. Já vou agradecendo quem já tá entrando pra gente fazer esse espaço. Olá, você tá me ouvindo? Bela. Tudo certinho. Tudo certo. Vamos dar uma guardadinha pra ver se quando as pessoas entrando, Tá antes de bem. começar. Mas já agradecendo todo mundo que tá aí juntando com a gente pra falar disso. Eu acho que é um assunto importante que tá todo mundo movido, né? Em N Sim. sentidos por isso. Então, vamos dar uns minutinhos para ver se mais gente entra. Vanessa, maravilhosa é Bom, tu, mulher. bom, eu acho que eu vou dando mais uma localizada enquanto as pessoas vão entrando. Sim. O, nos últimos meses, né, a gente na UFSC, o CALPS, os estudantes vêm conversando muito sobre o que está acontecendo, né, nesse momento, quais são as implicações de voltar remotamente ou não. A gente teve muito debate sobre Uhum. isso. Teve um posicionamento dos estudantes em vamos ler, discutir, entender o que é o ensino remoto. E, e nesse sentido, acabou saindo um posicionamento muito forte dos estudantes de ser contra essa retomada, entendendo tanto questões formativas, mas também questões de permanência e Uhum. pela forma que estava sendo dada, né? Porque a gente viu um movimento muito indo para um lado burocrático e sem esse diálogo para a gente pensar outras questões que também estão abarcando essa questão muito complexa, né? Porque, enfim, como Uhum. dar continuidade. E Sim. nesse sentido, a gente tirou entre os estudantes a necessidade de, bom, ao invés de parar completamente, vamos ir em busca de outros tipos de atividades, para a gente continuar com o vínculo, quem consegue, Uhum. e, e nesse sentido foi uma luta, né, de outros espaços. Acabou que o ensino remoto passou, né, na UFS, que a gente começou inclusive hoje, foi a primeira experiência para algumas pessoas, né? Não. Uhum. E, mas mesmo assim a gente quis manter algumas atividades que a gente já vinha pensando, né, para discutir e, e que mesmo já tendo iniciado, é importante estar repensando, né, e vendo as, as complicações e as questões que vão estar surgindo, né? Porque é Uhum. novidade para todo mundo, tem muita. Enfim, nesse sentido, e entendendo também a necessidade de dialogar com os professores, a gente entrou em contato com o APE, que é um laboratório de psicologia educacional, escolar e educacional, e eles são muito abertos, têm esse posicionamento, né, crítico sobre uma educação que seja para todos, uma universidade pública que traz questões sobre o movimento antirracista, enfim, Uhum. anticapitalista, toda essas implicações que são importantes a gente pensar, né? Principalmente num momento como esse, e que dialoga muito com o posicionamento tanto do CAPS como do que os estudantes vinham conversando. E dialogando com o APE, veio teu nome,
né, por você ter essa proximidade com o APE, né, você lecionou também na UFSC como substituta, e está implicada agora no ensino remoto, né, já faz 6 meses, e então é isso. Eu vou passar a palavra para você. Obrigada, Marina. Como a gente combinou, eu vou fazer uma fala inicial bem breve, uma fala que traz principalmente alguns elementos que eu tenho elaborado. Eu acho que eu recebi esse convite de uma forma muito afetuosa, porque a UFSC foi o lugar onde eu iniciei minha carreira docente e depois de um percurso longo, né, como psicóloga escolar e psicóloga comunitária. Então, principalmente essa experiência docente, a partir da UFSC, me possibilitou sistematizar alguns entendimentos sobre principalmente a questão da atividade de ensino e atividade de estudo no ensino de psicologia, né? Porque a gente pauta muito essas questões na educação básica, em outras nas licenciaturas, e a gente fala um pouco sobre o ensino na psicologia. Então, tendo isso em mente, a minha proposta é trazer alguns elementos, algumas sínteses que eu venho alcançando sobre os elementos particulares e singulares da experiência docente no ensino remoto em instituições de ensino privada. E aí eu escolhi para falar dessa experiência a partir de duas dimensões. Num primeiro momento, pela singularidade de estar professora, a partir da capitalização da sua vida privada, doméstica, e um segundo momento, pela dimensão pedagógica das decisões que foram tomadas simultaneamente enquanto as chamadas eram agendadas. E entrar ao vivo não bastava para a relação professor-estudante, principalmente na tentativa de produzir motivos para as e os estudantes em suas atividades de estudo. É importante demarcar, já nesse início, as palavras empresa, docência, instituição de ensino superior privada. Atividade fim é o ensino. Na privatização da vida, a partir dessa definição, estabeleceram-se os modos como foram estruturados, dia a dia do ensino remoto. Essa estruturação se deu de maneira imediata. Recebemos um comunicado no domingo à noite que as aulas presenciais estavam suspensas a partir do dia 16 de março, mas as atividades didático-pedagógicas estavam mantidas, sinalizando que cada docente encaminharia a continuidade do seu conteúdo programático. Eu mesmo, particularmente, acessei esse comunicado quando eu já estava saindo para a aula da segunda-feira. E isso me levou, de uma maneira muito atrapalhada, enviar a mensagem para os estudantes das duas disciplinas da manhã da segunda-feira, propondo a continuidade das atividades que a gente estava fazendo na semana anterior. A partir desse ponto, a minha prática durante esses 6 últimos meses como professora do ensino remoto, ela principalmente tem priorizado 2 pontos. Primeiro, as condições de trabalho das professoras e as subjetividades produzidas a partir da capitalização do seu tempo e espaço doméstico. E um segundo ponto, a relação professor-estudante e a organização de avaliações orientadas para aprendizagens. E os motivos imediatos de permanecer online, disponível e ao vivo. Não basta e não bastará, não bastava entrar ao vivo. A partir de uma relação de capital-trabalho estruturada por um contrato de professor-horista, foi preciso estruturar primeiro, pela via de indicações de outros professores, as chamadas ao vivo. Isso gerou um trabalho excedente no envio de mensagem de texto via sistema acadêmico, o envio de e-mails com link das chamadas, principalmente porque nem todos os estudantes e todas as estudantes têm o e-mail institucional, respostas de e-mails de estudantes que não conseguiam acessar durante a aula,
tendo em vista a precarização de seus próprios trabalhos e o cuidado que eles e elas têm com seus filhos, o envio de e-mails para estudantes que não compareciam, além das próprias professoras, vou priorizar o gênero feminino, principalmente nessa fala, das próprias professoras pensarem em atividades, uma vez que elas não tinham equipamento para entrar em chamada ao vivo. Escuto uma voz de um ponto eletrônico na minha própria casa que dizia que não é para fazer chamada. De tudo que se lê e não se escuta, coloque tracinhos nas faltas como abonadas. Durante todo o primeiro semestre, era incerto se haveria reprovação por falta. Como se essa pergunta fosse realmente necessária, tanto no presencial quanto no remoto. Que tem por objetivo tracejar vidas que não podem ser encontradas. Que querem ser vistas para serem verificadas. No momento em que você não conseguia, e ainda não conseguimos, avaliar a vida na relação com a morte. Abrir e fechar a câmera tornou-se o ponto de partida principal e conseguiu tirar a lista de chamada a grande campeã disparada de pautas de reuniões pedagógicas de cursos superiores. Tanta diferença pelas câmeras ligadas, tamanha indiferença com as mortes. No curso do primeiro semestre, a determinação foi reduzir o número de avaliações, a minha principalmente, institucionalmente, que o prazo para a primeira avaliação fosse estendido e você, professora, tem outro prazo para atualizar seu plano de ensino. Até esse momento, cada docente estava realizando o agendamento das suas chamadas nos lugares que considerava pertinente e conseguia. Equipamentos precisaram ser comprados, câmeras que nunca foram utilizadas e já não funcionavam em seus computadores, precisaram ser reparadas. Microfones desligados. O silêncio era ensurdecedor. As necessidades eram imediatas. Demandas discentes eram atendidas e comunicadas oficialmente e não informadas ao corpo docente. Vamos para o Google Class. A sensação de eu não posso perder esse barco configurou mais horas dedicadas em capacitações no meio do semestre, em como criar uma turma, usar o Google Agenda, enviar o link. É interessante demarcar uma ironia que treinamentos dessa plataforma já haviam sido possibilitados pela instituição em anos anteriores. Uma grande ironia. Ser o nosso tempo de vida para transposição de uma plataforma que já estava sendo utilizada para outra plataforma, da sua própria internet não dar conta de baixar os vídeos até aquele momento e ter que subir os vídeos para disponibilizar para os estudantes, trouxe uma sensação de alívio. Está tudo bem agora. Está tudo integrado. Todos os professores estão na mesma plataforma. Como se não bastasse sua voz, sua imagem, seu conteúdo, sua casa, agora estão assinadas em um novo termo de contrato de trabalho, o teletrabalho. Nesse telecurso 2020, o curso da sua vida recebe mensagens. O que você tem a dizer sobre esse caso? Dessa constante vigilância, o contato com alguém externo de sua residência traz afago. É nesse ponto que estar em sala de aula, ao vivo, tornou-se motivo para estar em contato com alguém. No velho debate que professora de psicologia não é psicóloga, os acolhimentos de estudantes deram o tom do enredo das aulas e das mensagens recebidas, por e-mail, WhatsApp e redes sociais. Professora, você está aí? Eu preciso de ajuda. A questão pedagógica, entendida socialmente como cumprimento de carga horária, tornaram-se minutos e horas de cumprimento de vidas. Estamos vivas. Nas consciências e nos afetos, os atravessamentos de estar professora e estar estudante constituem o tom, o embargo da voz, sua velocidade e sua consistência. Estes acolhimentos definiram permanecer ao vivo, que foi produzido a partir do interesse de cada estudante, o que gerou produções
por parte deles e delas, coerentes com a realidade do que eles estavam vivenciando. A escolha foi porque o que eles queriam fazer e falar, não pelo que era necessário numa verificação de conteúdo. Eram turmas pequenas no primeiro semestre. Então, foi possível atender, em algumas delas, individualmente, alguns estudantes. Em outras, quando escapou alguma conferência, principalmente ao acesso, houve atrito. Esse atrito em específico me trouxe como reflexão que mesmo com todas as mensagens enviadas e orientações escritas, o encontro não se efetivou. Os corpos não se encontraram em uma chamada. Nesses corpos docentes não imunes, citando a querida Polly, o desencontro com a gente mesmo, o sofrimento que a nossa ausência provoca, que para aquela pessoa eu fui alguém de maneira autoritária que estava aguardando uma prova substitutiva no final do semestre. Do início do ensino remoto até o momento atual, eu já tenho realizado e repensado aulas e atividades avaliativas. Questões que eu já vinha me aproximando. A necessidade de trabalhos finais em grupo, em disciplinas que não se propõem a trabalhar as relações do grupo. Provas de verificação de conteúdo. Seminários e não estudos dirigidos, de fato dirigidos sobre uma temática. Escrita de projeto de pesquisa ou intervenção e orientação individual. Juntando isso, somado ao trabalho, né, que eu já tinha realizado em outros contextos de avaliação educacional, definir o modo, as minhas decisões frente ao imediatismo do ensino remoto. Foi preciso entender o encontro avaliativo como encontro dos corpos e orientado para a vida, citando Vygotsky, que compreende o trabalho docente dessa forma. Ou seja, mais do que verificar o conteúdo e avaliar todos os trabalhos como 10, porque foi um fenômeno não só na nossa realidade, mas em outras realidades do país. Vocês podem procurar isso facilmente no Twitter, que foi um debate bem interessante, porque a gente está numa pandemia. Então, o 10 não representou escutar os atravessamentos de ser estar professora, de ser estar estudante. Porque não compreendeu as condições desiguais de estar no ensino superior. Foi esta relação entre professor e estudante que produz os motivos para a aprendizagem, não o conteúdo. Para entrarmos já no debate, nas possíveis perguntas que você, Marina, e o pessoal possam ter, eu gostaria de trazer que com o início desse segundo semestre remoto, agora planejado, treinado, capturado e definido por uma nova condição de trabalho, minhas reflexões têm se voltado ao fato da preponderância que os professores tornaram-se vozes, capacitistas. Eu entro na chamada para ouvir a professora. Eu preciso do slide para acompanhar. Eu estou perdida diante de um espaço de sala de aula que não se instaure orientado para o debate. Eu continuo me perdendo nas necessidades imediatas. Entendendo quando priorizamos a audição e a visão como forma de organização do ensino, estamos nos distanciando dos nossos corpos. É preciso cuidar do caráter informacional das aulas gravadas. É preciso enunciar estudantes presentes e estudantes ausentes. Como um desafio, eu acredito que nós temos que pautar como psicologia, que o ensino remoto traz a necessidade da gente retomar a pergunta: o que é relação? Que conexão não define a relação professor-estudante. Que o movimento dos corpos em sala de aula constitui a unidade afetiva cognitiva na organização do pensamento do estudante pela via da organização do pensamento teórico. No mais, eu estou aqui disponível e querendo conversar com vocês, e agradeço principalmente ao CAPES e ao LAPE por esse encontro. Um encontro que eu acho que tem muita potência para a gente produzir síntese juntas. Nossa, Marcela, não sei nem como agradecer. Essa fala foi
Nossa, muito forte, muito emotiva, trouxe muitas coisas. Eu queria trazer o convite para quem está assistindo, assim, a minha vontade era que a gente tivesse tudo em roda e todo mundo pudesse trazer suas questões e a gente dialogar. É impossível isso, então escreve, a gente vai ler e tentar trazer isso para o debate que eu quero, enfim, conversar com todo mundo. Dentre as coisas que você falou, me veio muita coisa, mas eu fiquei pensando um pouco sobre esse espaço, né? Educação, o que é educação, como pensar a educação, Uhum. para além do, seja o formato, né? Remoto ou Uhum. presencial, o que a gente espera disso e para quem que a gente está servindo, quem é, para quê e quais são as metodologias, e aí pensar, a partir disso, pensar as problemáticas, né, independente do campo. E, e me veio muito assim essa na tua fala de ter sido direto vocês terem que entrar, né? E o fato da gente também estar sendo puxado para ir para esse formato também e dar continuidade à educação, o que está por trás, né? O que você mesmo falou, né, sobre o capacitismo, né, que tá dado, essa relação muito é, de perder a relação, no caso, né, da troca e de pensar em conjunto, e muito o professor como um instrumento de eu tô dando tá aqui o conteúdo e se vira, assim, a minha Uhum. sensação. E sem olhar as singularidades, né, de cada um e também a potência do próprio encontro, né? Que encontro é esse que a gente está podendo fazer agora nesse formato remoto, né? Sim. E, e que corpo é esse também, né? Porque e não só o corpo enquanto o corpo do professor, mas o corpo do aluno, mas o nosso corpo docente, estudantil, corpo da psicologia, né? Que a gente Uhum. está formando e de fato junto, né? Porque se a gente faz numa relação e, e, e entrar nesse formato sem olhar para as singularidades, quem está conseguindo estar com a gente, quem que está ficando para trás, quais são as demandas de cada um, né? A gente não está só num formato remoto, tem uma questão de saúde também, né? De todo mundo, como que isso está afetando. Quem que tem acesso à internet, a computador, Uhum. quem tem um espaço que está com silêncio, quem não está, porque, enfim, tem família, filho, Uhum. Sim. outras questões. No caso da nossa, trazendo um pouco para a universidade, né? A gente eu tenho colegas indígenas, tenho colegas que estão na casa dos pais, que voltaram para suas casas, tem os colegas que estão na República e que estão com questões Uhum. em relação a ter computador ou não, de internet. E, enfim, e aí eu fiquei pensando muito nessa relação. Eu não sei nem por onde, assim, na verdade, começar, né? No que a gente pode dar Eu acho continuidade. que eu acho que tem um ponto importante para nós, né, psicólogas e psicólogos em formação, que é o ponto que as pessoas que estão no ensino remoto, tanto e aí quanto demanda, tanto quanto na educação básica quanto no ensino superior, elas Uhum. estão e são crianças, jovens, adultos, idosos naquele momento, não em outro momento. E aí, de que forma que a gente está pensando no próprio processo de reestruturação das relações sociais, na nossa prática docente e na relação com os estudantes? Porque se a gente tem um dos nossos objetivos
ensinar a escuta. Que escuta é essa que a gente vê o slide? E aí eu acho que tem um ponto bem importante, que é algo que incomoda bastante a maioria dos meus colegas, que é os estudantes não abrirem a câmera. Só que a gente não se dá conta que se 30 pessoas, 20 pessoas, 40 pessoas abrirem a câmera, a chamada não consegue se realizar. Tem gente que não consegue permanecer, porque a internet, ela não é a mesma velocidade para todo mundo, né? E aí tem várias questões que a gente que salta disso que você está trazendo, né? Da importância da gente retomar, principalmente, as questões de desenvolvimento humano. Eu acho que é a questão da relação, a gente precisa retomar esse ponto, assim, que me chama a atenção no que você está falando. Uma pergunta, peraí. Vamos ver o que. Como essa relação assíncrona com o aluno tem provocado desgastes da relação de aprendizagem? Você consegue observar isso no seu cotidiano? Alterando, assim, as relações que não são mais presenciais? Então, eu acho bem interessante. Eu acho bem interessante essa pergunta, porque eu fui me dar conta dessas palavras síncrona e assíncrona só depois de 5 meses no ensino remoto. Mas eu acho que tem questões, as principais questões principalmente a gente voltando às aulas meramente expositivas, né? E aí, de que forma que isso, né, como a Marina já colocou, que é da questão do conteúdo e as discussões conteudistas, né? Então, como que o que a gente está vivendo nesse momento são questões que já atravessavam o nosso cotidiano, né? Mas como que ao acontecer dessa forma, a gente não tem a possibilidade do encontro para pensar em um outro jeito, em outros entendimentos sobre o que a gente já fazia, né? Então, eu acho que tem um ponto importante que não tem como nenhuma prática docente não afetar uma aprendizagem. Né? O Vygotsky ajuda a gente a pensar nisso. Ele traz até além disso, que é como que a personalidade do professor ou da professora afeta a aprendizagem do estudante da estudante. Então, não tem como não falar de afetação, principalmente da unidade cognitiva afetiva. Esse é o ponto de análise para responder essa pergunta, né? E aí, a partir disso, a gente tem que entender que, não, mesmo que num caráter de informação, né, de eu só estar escutando o que o professor está falando, muitas pessoas precisam estar escutando quando ainda está indo para o trabalho. Tem uma questão que é da cognição e do afeto, né? Que é para nós psicólogos e psicólogas, é uma questão do que atravessa o atendimento online também. Que ambiente que esse estudante e essa estudante está vendo, a qualidade desse som. Todos esses aspectos estruturais acabam afetando essa aprendizagem. Só que eu, professor, eu tenho condições de viabilizar toda a estrutura necessária para não trazer mais ruídos, né, para quem está me ouvindo do outro lado. A gente minimiza, mas a gente também tem vizinhos e vizinhas, a gente também tem espaços que foram modificados. Então, eu acho que na relação pública-privada, a questão do espaço doméstico foi o que mais escancarou a capitalização, né, das práticas docentes e da relação professor-estudante, né. Uma coisa que me veio agora com a tua fala foi... Agora fugiu até, mas foi um pouco... passou voando. Mas tu fala sobre a relação ali e
E me veio a questão do território, né? Porque é uma coisa na sala de aula, que você está ali num local, tem toda a significação do espaço, né? Das relações, de troca. E agora ficou num certo limbo, né? Porque tá cada um no seu espaço. Não é todo mundo que liga a câmera. Enfim, de qualquer forma, virou uma relação muito da escuta, um pouco da visão, mas perde um pouco de todo o corpo, né, eu acho, e da troca. Enfim, eu fiquei pensando um pouco nisso e como, até pela tua própria fala, assim, e pensando como estratégias, né, de como possibilitar um encontro onde a gente não está de fato junto, né, para produzir de fato a potência e as relações de ensino, enfim. Eu acho que tem a emoção, né? Ela muitas vezes a gente considera que a questão de abrir a câmera tem um ponto que é da autoimagem, que é percepção, né? De não querer se expor. Mas eu acho que tem um ponto também o quanto o fato de abrir a câmera está relacionado nesse ponto da territorialidade que você trouxe, que é o ponto da intimidade, né? Do seu próprio espaço, né? De ter esse próprio espaço. E como que esse espaço, ele não era um espaço de trabalho. As pessoas que conviviam comigo no meu espaço doméstico, elas assistem às minhas aulas. Isso atravessa o dia a dia delas. E aí, o que é, né? Aí vamos pensar na criança que está vivendo isso também. Ela tem o quanto era oportuno ter essa dimensão da rotina, do ir e vir, do tempo das coisas. Então tem dois pontos. A dimensão espaço-temporal, que aí na psicologia ambiental é um ponto que a gente vai precisar pensar junto. De como que essa dimensão espaço-temporal ela é imediata. Tem sido usado muito a expressão virtualização das relações. Eu acredito que, para mim, não responde esse imediatismo. Eu acho que a gente já vem num processo de relações virtuais, mas até que ponto que o isolamento social colocou todo mundo nesse ponto, né? E aí a gente é uma parcela da população que está remoto. É uma parcela bem reduzida. A gente tem povos do campo que não existe remoto. A gente tem pessoas que estão nos serviços essenciais. A gente tem vários setores comerciais que precisam estar abertos, de transporte. Então, e aí a gente tem um dia de sol no domingo e todo mundo está na praia. Então, é a questão da indiferença que traz para a gente esses desafios. Porque aí, se eu trato isso no cotidiano de maneira indiferente, eu também considero que o meu aluno ou a minha aluna não abrir, né? E aí que o estudante não abrir a câmera é porque é o novo matar aula, né? Então a gente reduz muito que estar naquele momento ele está mesmo diante de todas as contradições que ele pode estar vivendo no espaço doméstico dele. E ele escuta, ele pode escutar um pouco. O fato dele escutar de novo a gravação ajuda ele a organizar o pensamento dele. Então, constantemente a gente está fazendo o que a gente sempre fazia, que é vigilância e controle. Então, esteja com as câmeras ligadas, que eu sei que você está aqui. Mas o que é presença? Né? Então, o meu movimento, até pensando um pouquinho do que você trouxe quando você fez sua elaboração, foi pensar que a avaliação ela também tem que seguir essa lógica de quem que é, com o que ele quer ser avaliado, o que aquela disciplina toca ele para fazer, né? E aí que ele se propõe a fazer, né? De maneira teórica e metodológica, porque ele está nesse processo da formação dele, mas que ele se propõe a fazer o que ele quer fazer, num assunto que ele quer fazer. Porque a gente está sempre pensando. E aí isso faz sentido por um argumento de uma disciplina. Isso é totalmente possível. Isso não é relativismo, né?
Mas é um outro jeito de entender a avaliação orientada para a vida, né? A avaliação orientada por uma presença que não é estar ao vivo, é por uma presença que está conseguindo. E aí, no meu caso, continuar matriculado. É uma instituição privada, né? De continuar. Quantos não ficaram para trás, como você disse? Quantos trancaram? Constantemente eu olhava a minha lista de chamada e o número de pessoas estava diminuindo. Nesse sentido, você consegue localizar assim, estratégias que vocês fizeram que deram certo para, enfim, para pensar esse ensino, né? E pensando na permanência dos estudantes não ficarem no processo, porque eu acho que agora o que está acontecendo é que tá indo muito no susto, né? A gente está fazendo, os professores pensaram um plano, a gente agora nessa semana está até olhando, mas é um pouco difícil de perceber assim, até que ponto é muita atividade ou pouca, e se a gente não vai se passar, enfim. Então, no meu caso, existe o plano de ensino, né? Ele foi atualizado, ele foi proposto agora desse semestre, mas eu tenho utilizado alguns recursos visuais que constantemente a estudante visualiza o que vai ser da aula anterior para a próxima aula. Mas ele visualiza o cronograma inteiro do semestre. Foi até algumas tabelas utilizadas nas disciplinas de pesquisa, né? A Marília fez esse primeiro esboço, Marília do Amaral fez esse primeiro esboço, e isso ajudou muito os estudantes a entenderem. A gente utilizou como estratégia nessa disciplina os agendamentos, para não sobrecarregar a turma com conteúdos e permitir que eles lessem sobre as pesquisas que eles queriam fazer, mas que a gente estava ao vivo para quem tivesse interesse para agendamento. E funcionou bastante nessa disciplina, porque aí permitia que as pessoas, no movimento de escrita delas, elas conseguissem entender o que ela estava escrevendo, né? Então, a estratégia de uma planilha do Excel permitiu que as informações estivessem ali, mesmo que a lógica assim, não, está no plano de ensino, o estudante que tem que ver. Mas diante de tantas coisas que ele vê dentro de uma tela de computador, é preciso pensar em estratégias visuais. Mesmo que seja contraditório, a gente ainda priorizar questões visuais, né? Questões auditivas. Mas o fato de organizar tanto nesse ponto, para ajudar eles a entenderem o curso, né? E aí os textos estão sendo utilizados nesse processo, porque o nosso modelo de plano de ensino é diferente do de vocês, porque ele é dentro do sistema, então ele não permite uma visualização direta. Então, a gente trabalha com essa planilha que permite a gente conversar constantemente. Mas um outro processo que a gente utilizou bastante, que no caso eu escolhi para todas as minhas disciplinas, semestre passado eu estava com 6 disciplinas, infelizmente agora eu não estou com essas todas, mas naquele momento foi fazer o roteiro das avaliações de maneira passo a passo. Ó, o primeiro passo, você vai identificar o que você quer estudar. Uma forma assim, ó, porque eu acho que a gente vem no movimento de avaliação da prática docente na psicologia, que é do campo da obviedade. Ó, o trabalho final é esse. Mas qual que é o processo de construção desse trabalho? E aí o que eu fiz foi que a cada aula, isso eu consegui alcançar em algumas disciplinas e não outras, pela quantidade de trabalho, mas essa aula te ajuda a pensar o item tal. E aí eu reduzia minhas avaliações para uma avaliação por semestre. Institucionalmente, a gente tinha uma determinação de 3 avaliações. Nesse processo, foi possível reduzir e foi a melhor coisa. Assim. Porque aí os estudantes e as estudantes tinham noção que todo semestre ele estava transcorrendo e ele poderia seguir esse passo a passo. Acho que é importante a gente sempre orientar o ponto do caminho que a gente está dentro da disciplina. Porque
é muita informação que ele tem acesso, é muita chamada que ele tem que acessar, é muito vídeo que ele tem que acessar. Nem todas ele dá conta, nem todas as internet dele não dá conta nem de acessar a gravação. Então, se não tiver escrito para ele ou para ela, vai ficar muito no movimento. Ah, foi o estudante que não quis fazer avaliação. Ah, foi o estudante que não, né, não compareceu. Então, eu acho que a dimensão orientativa ela tem que ser semana a semana, porque um semestre passa muito rápido, né? E aí eu fui pensando em estratégias, e nesse semestre eu tenho priorizado, eu sempre faço a revisão do meu material, mas nesse semestre eu tenho priorizado os caminhos, né, desse argumento. Porque mesmo acessando o slide, mesmo acessando a gravação, a sobrecarga das telas reduz muito a capacidade, o entendimento, né? Na verdade, não capacidade, o entendimento do que está sendo proposto. Então, são estratégias que exigem mais tempo de trabalho da professora, que a gente não tem, que é feito de maneira individual, né? Então, nem toda disciplina fez ou faz isso. E tem outras disciplinas que fazem outras estratégias. Professor que compra quadro, professor... Então, teve muita compra por parte do professor, né? Você tá me Acho ouvindo? que Acho chegou que uma travou. pergunta. Ah, Aqui voltou. Para vocês tá bom? Para mim deu certo. agora sim. Agora voltei. A gente recebeu outra pergunta. Eu vou botar. Tá. Da sua experiência, Marcela, esse novo momento já apresenta consequências como a evasão, por exemplo? Apresenta, Denise, querida, apresenta evasão diretamente, né, por conta da própria, do que afetou o cotidiano de trabalho desses estudantes, porque a maioria dos estudantes e das estudantes que eu dou aula trabalham, né, fora e principalmente os que têm alguma empresa, assim, né, microempresa, foram fechados em alguns processos. Então, muita gente que dependia dessa fonte de renda e que foi colocada na suspensão dos contratos de trabalho não conseguiram manter, né? Foram mantidas as bolsas, mas de forma que alguns estudantes tiveram que cortar os gastos e implicou em cortar a própria internet, né? Então, acabou trancando o curso. Também pediu transferência para outros lugares, né? Por conta, eu acho que tem um determinante direto da evasão, que é a questão do custo financeiro de uma faculdade privada, e isso acabou determinando a evasão dessas pessoas, né? Como eu converso bastante com eles e com elas nas redes sociais, a gente se deu uma até breve, né? E espera que a gente retorne no mesmo espaço. Mas tem sido um desafio, né? Pensar em como vai ser a continuidade, né? Diante dessas circunstâncias políticas e econômicas, porque a gente é afetado justamente por conta da forma que a facilitação do estudante é permitida para estar no ensino superior, né? Isso é uma coisa que a universidade privada ela necessita para a captação de estudantes, então isso afetou bastante a questão financeira. A questão pedagógica, como a gente fez, a gente chegou enquanto corpo docente a fazer também, isso por algum relato de alguns colegas, não institucionalmente, avaliações individuais, né? Avaliações para aquela pessoa que não conseguia acessar nem as gravações, nem as chamadas ao vivo. Então, a gente pensou, conversou, dialogou em possibilidades dela fazer uma avaliação específica, né? É evidente que isso não garantiu que todas as pessoas fossem afetadas, porque também dependeu de uma demanda, né? Das pessoas procurarem, pedirem ajuda.
Só que a gente viveu um movimento interessante que foi a quantidade de acolhimentos que a gente fez. Assim, a gente pode perguntar para quase todos os professores, né, do curso que eles receberam mensagem de alguém e fizeram algum acolhimento para diante, principalmente de questões de saúde mentais sérias, né? Que a gente experienciou e as pessoas experienciaram. E principalmente pessoas que tiveram perdas nesse momento, que é uma coisa que a gente não pauta. Quem são as pessoas que estão perdendo entes queridos e aí estão, né, não estão presentes. E isso, acho que todo o contexto afeta, acho que principalmente afeta a rotina, afeta a permanência dos próprios professores, é uma classe trabalhadora que ela precisa da abertura de turmas, então a gente é afetado diretamente pelo cenário político e econômico. Caramba, me veio muita coisa, mas veio outra pergunta. Peraí, deixa eu ver aqui. Você acredita que essa situação do país, saúde, política, mortes, entre outras, influencia no interesse e disposição dessa dedicação dos alunos? Eu acho que a gente tem um ponto bem importante na nossa atuação na prática docente em psicologia e na formação dos estudantes em psicologia, que a gente diretamente vivencia os atravessamentos na medida que a gente vai alcançando os conhecimentos sobre a consciência, a gente vai se dando conta dos nossos sofrimentos e a gente vai se dando conta das necessidades que o próprio profissional de psicologia precisa para realizar um cuidado. E aí não tem como a gente não admitir que admitir as afetações e admitir as culpabilizações que a gente realiza nos espaços educacionais, tanto dos estudantes, que é o estudante que não é dedicado, quanto dos professores, que foi o professor que não enviou a mensagem, quanto da própria família, que foi a família que não possibilitou que fosse rede de apoio para aquela mulher estudante estar ali online. Então a gente tem a gente tem clareza que produzir motivos a partir desse encontro, ele foi possível. Mas se ele foi possível na integralidade, eu não sei. Mas que ele foi possível para trazer, principalmente, essas pessoas para proximidade, porque muitos estudantes estavam sozinhos nas suas casas. E entrar na chamada era ver alguém, conversar com alguém. Então, por esse encontro, pela disponibilidade, a gente produziu motivos. A gente produziu motivos de existência, de permanecer vivo. Só que eu acho que a gente ainda não pautou e não lutou efetivamente para que os nossos serviços escolas, de fato, tivessem acolhimentos para os estudantes de psicologia, né? E isso é um ponto que a gente tem discutido, de que forma que a questão do movimento dos corpos vai trazer também para a formação das psicólogas e dos psicólogos uma necessidade de pensar em como essa escuta se apresenta nesse corpo, nessa pele, nesse contato visual. E principalmente nos impactos que esse uso excessivo de telas vai provocar nas nossas relações profissionais, né? Como psicólogas e psicólogos. Sim. Tem mais um. Você acredita que a avaliação vai conseguir cumprir o papel de verificar o aprendizado do aluno? Fabi, essa sua pergunta, a gente precisa pensar principalmente qual que é o sentido da avaliação. Eu acredito e eu estruturo a minha prática entendendo a avaliação como orientada para a aprendizagem. E aí, mais do que verificar o conteúdo, essa aprendizagem, ela é necessária para o desenvolvimento humano daquele estudante.
Então, se em algum modo aquele estudante foi afetado cognitivamente e a sua cognição o afetou a ponto dele ter pensado alguma coisa que ele não pensou sozinho, eu já tenho uma boa avaliação. Eu não preciso pensar numa avaliação, principalmente, que ele conseguiu reproduzir todo o conteúdo. Eu posso pensar numa avaliação que permitiu que o meio dele, que antes era imediato, seu desenvolvimento, sua situação social de desenvolvimento, ela era imediata, seu meio expandiu pela oportunidade dele fazer uma outra coisa que ele não fazia sozinho ou sozinho, né? Esse ponto é um ponto que a gente precisa pensar que a gente não reproduz os aprendizados, né? E aí trazer isso para a prática de maneira que, né, nessa prática com as crianças, que é o caso da Fabi, dos seus filhotes maravilhosos, o quanto a oportunidade de ouvir essas crianças sobre o que elas têm pensado sobre esse mundo, né? O que é essa... E aí eu até trago um exemplo de uma criança de 4 anos que eu conversei recentemente, que ele fala assim, eu perguntei para ele, o que é o corona? Aí ele falou, é essa doença que a gente não pode sair de casa. Então eles têm algo para contar para a gente, nós temos o que conversar com eles. Eu acho que a psicologia tem um papel preponderante de fazer essas perguntas. Perguntas simples, né? Mas de maneira que apontam possibilidade de existência, né? De pensar a própria existência. Mais alguma pergunta, gente? Se vocês quiserem mandar, é ali no ponto de interrogação. Mas eu acho que fundamental o que você falou, né, em relação à saúde, em relação a, a essa troca, né, de aprendizagem, como pensar nesse momento, né? E indo um pouco para outra direção, que eu acho interessante também da gente pensar, é um pouco da prática, né? A gente tem muita matéria teórica, mas muita prática, né? E como fica a prática em tudo nesse momento, seja a prática do próprio profissional, né, de psicologia, mas aí pensando no nosso momento as nossas matérias práticas em si, né? As pesquisas que tem muita prática, né? Também é o nosso estágio básico, tem um motivo disso, né? E como eu acho que a questão da pesquisa tem tanto a pesquisa em si, né? Que implica na prática, que seja ir nos espaços, enfim, né? Depende muito da metodologia que você está fazendo, mas eu acho que, na verdade, toda pesquisa, porque daí alguns você precisa de computador e a gente não tem, né? Tem que ir na universidade. E a própria aprendizagem dessa pesquisa, né? Estando longe, de a gente não estar em contato e pensando junto, né? E isso, você dá aula de pesquisa também, né? Eu tô. E aí me veio muito isso, assim, como que está sendo esse momento, pensar a pesquisa agora, né? Eu acho que eu tenho talvez 2 pontos para contribuir com essa reflexão. O primeiro ponto é que a minha disciplina ela é de projeto, né? Então ela não é a aplicação. A gente vai estar tendo agora a aplicação do projeto que foi construído comigo no último semestre. Em relação à elaboração do projeto que a gente faz na 4ª fase, foi um movimento bem interessante de pesquisas individuais, porque os estudantes e as estudantes começaram a pensar principalmente nos enfrentamentos da psicologia em relação ao Covid-19. Então, isso pautou de diferentes formas os temas, né? Então, trouxe uma relevância social para pensar nessas questões. A orientação, ela funcionou bem justamente por aquele ponto que eu coloquei para você de que eu escutasse aquele estudante na escrita dele, e eu lesse o texto junto com ele. Então, a gente
Isso trouxe uma demanda de trabalho, de preparação, de fazer esses agendamentos, e também exigiu que eles fizessem esse movimento, né? E a gente foi conversando com isso o semestre inteiro, entendendo que poderia entregar até o final de maneira muito honesta com o leitor que está lendo o texto do que foi possível alcançar com aquele projeto e o que não foi possível, apontando elementos naquele texto. Então foi uma forma da gente pensar possíveis dificuldades que aquele estudante poderia, ao invés de pensar na verificação de todos os itens do projeto, o que eles conseguiam. E caminhando isso semanalmente, com orientações possíveis, uma aula teórica, uma aula de orientação individual, né? O fato de ter feito individual também trouxe essa oportunidade de estar especificamente com essa turma de maneira muito próxima com cada um deles e delas. Agora eu já estou num desafio que a turma ela é de 35 pessoas e é estruturada da mesma forma. Então, esse é o meu desafio do semestre, em realizar o mesmo trabalho, que é um trabalho personalizado, de orientação, né? Então, isso foi uma forma que eu me organizei em relação à pesquisa. E eu também dou a disciplina de ética profissional, né, de prática profissional, que me trouxe que traz algumas questões que eu acho que eu posso colaborar com a sua reflexão. No campo da intervenção, a gente começou a problematizar alguns dilemas éticos, a gente fez a estruturação de um roteiro em conjunto com a turma, que a cada estudante, grupo de estudantes, se quisessem, fazer um estudo dirigido sobre um dilema ético, né? E isso trouxe uma relevância social, né, e uma discussão, um debate bem importante, bem potente com a turma do último semestre, que a gente começou a pensar principalmente no campo de como que esses campos, que o nosso estágio foi suspenso, né? Como os campos que eles iam se inserir estavam, porventura, sendo higienizados. O que isso trazia, né, de pensar na intervenção diante daquele dilema ético, o seu processo da higienização das relações naquele ambiente, né? Que é uma discussão que o pessoal na educação infantil, que eu tenho acompanhado em São Paulo, tem feito de maneira efetiva. Pensar protocolos para voltar, podemos pensar, mas quais são as implicações de transformar o espaço da educação infantil em um hospital, né? No desenvolvimento infantil. Então, eu acho que a gente começou a se mobilizar por essas questões, da higienização das relações sociais, que já aconteceu em outros momentos na história da psicologia. E aí eles traziam proposições, né, da intervenção diante do dilema ético da área que ele escolheu, né? Então, foi bem interessante. Nesse semestre, a gente tem pautado de maneira integrada com a disciplina de Fundamentos de Psicoterapia, na tentativa que a gente consiga estabelecer algumas amarrações desse processo interventivo na área que o estudante ou a estudante escolher, né? Então, nesses dois campos, nesses pontos que eu tenho atuado, né? Da intervenção pela via da ética profissional e na pesquisa pela via da estruturação do projeto de pesquisa. Essa foi duas disciplinas bem importantes para mim no último semestre, em termos de acolhimento, do debate, participação. E aí, por último, um desafio importante foi pensar nos estudantes da primeira fase, né, que tinham acabado de entrar, de como que estruturar pensar a psicologia, ciência e profissão nesse contexto. E aí foi bem importante a gente visualizar que a gente precisa desconstruir obviedades, né? Então, isso foi meu exercício, assim. Ai, eu tô olhando agora o horário, são 7h32, eu tô assim, meu Deus, daqui a pouco vai cair. Ai, eu tô falando. Não sei se dá. Tem mais uma pergunta? Eu vou tentar. E a gente. Tá. Mas assim, caso não der, eu já tô agradecendo que o espaço. Ai, vai acabar. Falta 20 minutos, segundos.
Ai, Marcela, queria continuar aqui, conversar um monte de outras coisas, mas não vai dar, vai cair. Muito obrigada pelo Obrigada a espaço, de você. verdade. Eu acho que só foi uma sementinha, tem muita coisa assim que dá para pensar e refletir. E é Sim, isso, muito obrigada. obrigada, Marina. Eu acho que esses momentos para mim têm sido importantes de elaboração. Muito